no aeroporto em si, na hora que eu me despedi, assim, que eu abracei e falei assim, caraca, eu achei que fosse ser fácil, sabe? Só que não foi nada fácil. Inclusive, acho que essa foi a vez que eu mais chorei de todas as vezes que eu voltei pra Alemanha. Oi! Ai, então, aqui estamos. E o que eu quero começar a fazer é o nosso vlog a partir de agora. Deixa eu pegar vocês aqui. Então, eu acabei de chegar do café da manhã, vou terminar de arrumar as malas e aí já vou indo para o aeroporto daqui a pouco. E vou levar vocês comigo, vou mostrar como é que tá o aero, tentar pelo menos, porque espero que meu celular não descarregue. E também pra vocês depois a gente vai fazer um vídeo só falando de quais documentos você precisa pra viajar nessas circunstâncias de agora, né, com as restrições. Mas basicamente, por exemplo, ontem eu vim pra São Paulo já, porque eu precisava fazer meu teste do corona hoje. Se eu chegasse hoje em São Paulo não daria tempo, porque precisa ser feito o teste dentro de 48 horas antes de entrar na Alemanha. E o teste sai, pelo menos aqui em Guarulhos, em 4 horas. E não tem em todos os lugares. Em Ilhéus, por exemplo, não ia dar tempo pra eu fazer isso. Então por isso que eu tive que vir antes e me hospedar aqui. Mas foi muito bom também que, tipo, dá um descanso entre um voo e outro. Mas continua sendo cansativo, né? Anyways, eu vou mostrar tudo pra vocês. E também quando eu chegar na Alemanha eu vou falar sobre como é que foi esse tempo que a gente passou aqui no Brasil. Por que a gente ficou. Enfim, só pra esclarecer um pouco, e talvez vocês estejam se perguntando como que vai ser a adaptação e tal, os primeiros dias. Então eu acho que vai ser legal pra mostrar isso pra vocês. Bom, é isso, como eu falei, tem essa bagunça aqui pra eu pegar o computador. Enfim, e aí, colocar tudo na mala, só vamos. Então, pessoal, voltamos, como vocês estão vendo. Já estamos aqui na Alemanha. Eu e o Matheus, a gente decidiu gravar um vídeo pra vocês pelo Zoom agora, um pouquinho de uma forma diferente, pra falar um pouco pra vocês como é que foi a nossa volta, o que a gente tava falando no Brasil, o que a gente tava fazendo no Brasil e por que a gente voltou. Então a gente vai falar mais ou menos sobre isso. E também como que, basicamente como é que foi a volta pelo aeroporto e tal. Deixa eu mostrar pra vocês onde que o Matheus tá agora. Fala oi! Aquelas. É assim que a gente tá gravando, né? Não tem outra forma, então vai ter que ser assim. Eu tô no meu quarto novo, porque eu me mudei enquanto eu tava no Brasil. Então, tipo, as coisas ainda tão bem... Ai, tá tudo bagunçado, porque eu acabei de pegar a chave do meu quarto hoje. Então, eu ainda não tive tempo de arrumar. A gente já tá gravando pra postar pra vocês amanhã esse vídeo. Enfim. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos responder as perguntas logo, pra não ficar enrolando. E é isso aí. Então, basicamente, a primeira pergunta seria como que a gente se sentiu por ficar no Brasil por tanto tempo? E agora o Matheus vai responder primeiro pra vocês. Bom, pra quem não sabe, a gente tá no Brasil desde dezembro, né, do ano passado. A gente ficou mais ou menos uns 5 meses aí no Brasil. E assim, foi um tempo muito bom, porque desde que a gente se mudou pra Alemanha, a gente nunca ficou tão tempo assim no Brasil, né? A gente sempre ficou, tipo, de 2 semanas a 1 mês no máximo. Então foi um momento muito bom pra me reconectar com minha família, reconectar com meus amigos, ver bastante coisa que antes a gente tava indo só como turista, né? De ficar 2 semanas, então é tudo muito lindo. Então agora que a gente foi pra lá e realmente a gente viveu uns 5 meses lá, a gente, pelo menos do meu lado, não sei se a Jéssica também pensou assim, a gente realmente viu uma realidade lá como de morar depois de ter morado fora. Então, acho que foi muito bom pra gente ter esse contraste.
E foi um momento muito bom também que eu sempre comentei, porque todas as vezes que eu ia pro Brasil e voltava pra Alemanha, eu voltava pra Alemanha e não tava com saudade ainda. E assim, não tinha dado tempo de eu sentir saudade da Alemanha. Então eu voltava assim, porra, eu queria ficar mais no Brasil. E agora que eu fiquei esses 5 meses no Brasil, eu voltei pra Alemanha com saudade. Eu já tava, tipo, já por uns 4 meses, assim, eu tava assim, pô, eu tô com saudade da Alemanha, saudade da minha rotina lá e tudo mais e tal. Então eu acho que ter ficado esses 5 meses foi muito bom pra gente se recuperar mentalmente, assim, né, na nossa cabeça, pra gente começar essa nova fase agora que a gente tá aqui na Alemanha, mais seguros, mais seguros, melhores também de cabeça psicologicamente, né? E ver que realmente vale muito a pena a gente estar aqui, por mais que a gente esteja longe da nossa família, dos nossos amigos. É uma experiência muito boa. Então, eu acho que tem um lado positivo, bastante positivo a gente ter ficado esse tempo no Brasil. O que você acha também, Jéssica? Você também pensa igual a mim? Sim, então, basicamente, eu acho que você falou tudo em relação a isso, de poder se reconectar com a nossa família, porque pra mim, pelo menos, eu realmente estava precisando muito, muito disso. E como você falou, né, a gente não viveu a vida de turista, né, como a gente faria se a gente ficasse por um mês ou algo assim. E aí, sempre voltando pra Alemanha, morrendo de saudades do Brasil. E dessa vez não, chegou um momento, assim, depois de uns 2, 3 meses, que tinha coisas que eu sentia saudades da Alemanha pela primeira vez na vida. Então, tipo, isso foi muito bom pra gente poder voltar com a outra mentalidade, sabe? Não com aquela mentalidade de, tipo, meu Deus do céu, não quero voltar, tipo, de novo e ter que passar por perrengue, que não sei o quê. Então foi muito, muito bom pra poder se reconectar e você falou tudo, basicamente. E o que muita gente perguntou pra gente também é o que a gente tava fazendo no Brasil esse tempo, né, esses 5 meses, e por que a gente sumiu do Partiu Alemanha. Exatamente. Então, basicamente, como a gente ficou esses 4 meses e meio quase no Brasil, tava sendo muito difícil pra gente gravar juntos, né? A gente já tinha alguns vídeos separados, mas eu acho que pela correria, como a gente tava participando da ESEC e tava tendo aula, então tava sendo muito, muito difícil de focar. E aí a gente não queria também simplesmente começar a postar e parar de novo, então basicamente agora a gente tentou se organizar um pouco melhor pra começar a postar a partir de agora sem parar mesmo. E basicamente é isso, porque a gente sumiu, porque a gente tava no Brasil, não tinha muita coisa do que mostrar, não tinha tempo, e agora vamos voltar com tudo. Então, em relação ao que a gente tava fazendo, basicamente a gente foi visitar a nossa família. Então a gente tava estudando, fazendo a faculdade online, né? Isso possibilitou que a gente ficasse mais tempo ainda no Brasil, porque também a maioria das aulas e as provas foram online, então, tipo, não tinha pra que voltar. Só que aí, com o passar do tempo, né, o fuso horário também, porque são 4 horas de fuso, e depois acabou sendo 5 horas de fuso. Então, com 5 horas de fuso, tipo, tinha aula 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e não tinha como, tipo, mais seguir nessa rotina. O Matheus, principalmente, meu Deus do céu, eu via ele, tipo, morrendo já. Todo dia, 3 horas da manhã, eu tava acordado. Exatamente. Então, tipo, tava bem punk, e por isso que a gente decidiu voltar também. Eu acho que esse foi um dos motivos. Tá, então a outra coisa foi difícil conciliar, tipo, os estudos com outras coisas, com a família, com os amigos, né? Porque no Brasil a gente tava bem mais num ambiente fácil de distração, então como é que foi isso? Então, essa pergunta ela é muito, muito boa, e eu acho que basicamente esse foi um dos, pelo menos pra mim, foi um dos maiores motivos de eu realmente ter voltado pra Alemanha, porque assim, foi muito bom estar com a minha família, foi muito bom estar com todo mundo, só que realmente a rotina no Brasil tava muito, muito puxada. E como a Jéssica acabou de falar, a gente tinha um fuso horário de 5 horas de diferença, né? Lá no Brasil, 5 horas a menos do que no Brasil, né? No momento que a gente estava. Então eu tinha que acordar todos os dias 3 horas da manhã pra assistir as aulas. E eu dormia, então eu basicamente acordava no horário da Alemanha, tipo, de 8 horas, e dormia à noite só, tipo assim, eu só dormia 10 horas da noite no horário do Brasil. Então eu dormia muito, muito pouco. Calma aí que a gente chegou. Agora. E aí? Pegou leite? De boa. Ah, depois a gente fala. Beijo. Oi, Aline! Ela já saiu. Então eu começava as aulas às 3 da manhã e ia dormir só às 10 horas da noite. Então eu dormia muito pouco tempo. Então, tipo, essa rotina tava muito intensa, porque a pessoa fala assim, não, é só você dormir no horário mais cedo, só dormir 6 horas da tarde. Só que não é assim, 6 horas da tarde, o seu corpo não tá afim de ir pra cama. E meus pais chegam em casa mais ou menos essa hora do trabalho, e aí eu tô falando com meus amigos de lá, e aí, enfim. Então a rotina de lá é muito diferente, então tava sendo muito puxado. E eu não tava conseguindo focar justamente por isso, porque meu pai chegava em casa do trabalho 6, 7 horas da noite, aí eu queria jantar com meus pais, eu queria ver filme com meus pais, e aí não tava dando muito certo essa rotina. Então é muito bom pra quem tá de férias, mas pra quem tá no Brasil
confuso da Alemanha, não dá certo. Foi justamente por isso que a gente voltou. E outra pergunta que fizeram pra gente é se foi difícil voltar pra Alemanha. Como é que tá sendo essa volta agora pra cá? Pois é, isso é uma pergunta ótima, porque no início eu imaginava que, como das outras vezes, voltar ia ser muito, muito difícil. Porque a gente sempre imagina assim, tipo, ir pra Alemanha a gente já vai passar perrengue, vai, tipo, acontecer coisa ruim e etc. Mas dessa vez foi muito diferente, pelo menos no início, né? Agora eu tô me sentindo muito melhor do que das outras vezes. Eu acho que também porque eu meio que já vim me preparando pra isso, né? E também pela questão de ter ficado muito, muito mais tempo no Brasil. Eu acho que isso, gente, revigorou muito. Eu já moro quase 4 anos aqui na Alemanha. E ter ficado... Eu sempre ia, tipo, pro Brasil por um mês e depois já voltava direto pra Alemanha. Então eu sempre ficava com muita saudade, assim, da minha família, dos meus amigos, da comida brasileira, tipo, sabe, de tudo, assim, do dia a dia, de poder ir pra praia, de calor. E aí você ficava sempre só com saudade, só com saudade. E aí agora, eu fiquei tanto tempo no Brasil que eu comecei a perceber as coisas ruins também, sabe? Porque eu acho que tem isso também, a gente ficava tão pouco tempo que a gente só percebia as coisas boas. E aí, dessa forma, eu acho que lembrar das coisas boas da Alemanha também facilitou vir pra cá e, tipo, se adaptar. Óbvio que a gente ainda tá no início, então, tipo assim, com fuso horário, eu ainda já tô, tipo, muito, muito cansada ainda. Mas com o tempo tá melhorando. E eu acho que toda essa situação de a gente já saber o que a gente tá fazendo, tipo, tá na faculdade, não tem mais essa insegurança, sabe? Então, insegurança de não saber o que vai fazer. Então eu acho que isso também já meio que já dá sabe, um level de quero voltar pra minha rotina, pra poder... Porque, querendo ou não, aqui tem mais liberdade também, né? De você poder, tipo, andar sozinho depois da quarentena, né? Porque... Enfim, a gente ainda tá na quarentena. Mas, querendo ou não, tem muito essa liberdade. Então, eu acho que tá sendo mais fácil do que das outras vezes de voltar. Tipo, pra mim foi um pouco diferente assim, porque antes de eu voltar, né, quando eu tava no Brasil, antes de comprar passagem e tudo mais, eu tava assim, porra, vai ser muito mais fácil voltar pra Alemanha agora, porque realmente tô com saudade de lá. Eu só tava, tipo, realmente tava querendo voltar pra Alemanha no sentido da minha rotina no Brasil que tava muito puxada, né. Só que eu tava com isso na cabeça, tranquilo. Só que quando eu cheguei no aeroporto, na hora que eu realmente fui me despedir, eu fui pra... quem foi no aeroporto comigo foi meus pais e o meu primo, né? E aí, no aeroporto em si, na hora que eu me despedi, assim, que eu abracei e falei assim, caraca, eu achei que fosse ser fácil, sabe? Só que não foi nada fácil. Inclusive, eu acho que essa foi a vez que eu mais chorei de todas as vezes que eu voltei pra Alemanha, assim. Porque eu não sei se é porque eu tava muito tempo no Brasil, eu me acostumei de certa forma com lá. Embora tenha sido puxado, eu me acostumei de estar de volta na rotina com meus pais, e a comida de lá e tudo mais, a vibe do Brasil, assim. Que eu falei assim, porra, agora eu não vou... Quando é que eu vou ter isso de novo, sabe? Então eu realmente chorei bastante, foi bem complicado. Eu até pensei que eu fiz uma escala, né? Eu fui pra São Paulo, e de São Paulo depois eu fui pra Frankfurt. Em São Paulo eu falei assim, não vou pegar o voo pra Alemanha, não vou pegar o voo pra Alemanha, não vou. Quase desisti no meio do caminho, mas aí eu falei assim, não, é aqui no futuro, que só que e tal. Foquei e vim. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei realmente na Alemanha, eu já tava mais tranquilo, e hoje eu já tô mais tranquilo. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias, né? Mas agora eu já acho que eu fiz a escolha certa de ter vindo pra cá, assim. Então... vamos ver agora como é que vai ser, né? Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo de hoje. Não se esquece de seguir nosso Instagram, @PartiAlemanha, que tá aparecendo aqui pra vocês. Que lá a gente mostra o nosso dia a dia, a gente fala mais sobre a nossa rotina e a gente responde bastante as perguntas de vocês de lá. Então, sigam a gente pelo nosso Instagram. E é basicamente isso, galera. Muito obrigado. É isso. E até mais.